Eu sei que você só pensa naquilo, né? Naqueles 90 minutos que estão por vir na próxima quarta-feira, lá no Beira-Rio, o segundo jogo da semifinal da Copa Libertadores contra o Internacional. E, evidentemente, não dá para julgar ninguém por isso, inclusive os jogadores. Mas faça um desafio aqui. Logo mais o Fluminense entra em campo às 6h30 da noite. Pois é, tem jogo de novo, mas é pelo Campeonato Brasileiro. Vai enfrentar um Cuiabá em crise, podendo voltar ao G4 do Campeonato Brasileiro com uma vitória, dependendo ali também de outros resultados. Você será capaz de desconectar pelo menos 90 minutinhos dessa decisão, dessa aflição, dessa ansiedade que vem por aí a partir do minuto seguinte, a partir do momento que o árbitro apitar o final do jogo contra o Cuiabá? Se você for capaz, vambora, chega mais esse pré-jogo aqui no canal do Lessa, mais um pré-jogo de Cuiabá e Fluminense, rodada do Campeonato Brasileiro, que, como eu disse, pode ser um jogo importante justamente por essa possibilidade de voltar ao G4, mesmo com um time quase todo reserva, que é o que o Diniz vai mandar a campo logo mais na Arena Pantanal. O Fluminense que nunca perdeu para o Cuiabá, inclusive, na história. São 5 jogos até aqui, 4 vitórias e 1 empate. Então o retrospecto é excelente. No primeiro turno, Nino e Ganso fizeram os gols do Flu. Quem aí lembra? Melo estava pronto para dar uma cabeçada, agora sobrou para o Marcelo, pingou de novo para a área, a sobra Ganso para o meio, gol! Tocou ali pro Cano, na frente da grande área, Lima pode chutar, olha o gol, olha o gol, olha o gol! Paulo Henrique Ganso apareceu e fez! Esse jogo no primeiro turno, o Fluminense fez uma partida ruim, foi uma partida ruim, o Ayrton Silva jogou pra caramba e o Cuiabá poderia ter tido uma sorte melhor, depois até o Diniz falou sobre isso, né, numa coletiva seguinte. Mas vamos à provável escalação para logo mais, escalação com oferecimento da Bet7K, como sempre parceira aqui no canal do Leste, pagando 4 vitórias do Fluminense hoje, em 4 com essa previsão, né, de time reserva. A Bet7K tá pagando 4 nessa vitória do Fluminense. Se você é corajoso ou quer arriscar, botando ali, sei lá, uma merrequinha qualquer, para você faturar uma grana e vai que, por que não acreditar numa vitória? O Fluminense quase ganhou o Atlético Paranaense com o time todo reserva lá na Arena. Por que não? O Cuiabá está em crise, já a gente vai falar mais sobre isso. Então pode ser uma chance de você faturar uma grana. Vou deixar o link aqui no comentário fixado. Você tem bônus exclusivo aqui através do canal do Lessa. E a dupla chance, Fluminense ou empate, está pagando 1,73. Também não está ruim, não. Então, eu, se fosse você, arriscaria essa fezinha aí. E também a Mais Ágil, outra grande parceira aqui do canal do Lessa, que tem soluções financeiras muito importantes que podem resolver alguns problemas aí da sua vida. A antecipação do FGTS é com a Mais Ágil. Tem um saldo no seu fundo de garantia ou você não sabe se tem, quer verificar também, quer fazer uma consulta, entre em contato com a Mais Ágil, talvez o link está aqui na descrição do vídeo. Eles vão te atender prontamente e, se for o caso, se você tiver esse saldo, você recebe esse dinheiro na tua conta em questão de minutos para você fazer o que quiser com ele. Inclusive, viajar com o Fluminense, em fazer alguma viagem com a tua família, tá dívida, não importa, você que decide o que fará com essa grana. Bom, quem assistiu o vídeo de ontem aqui no canal, eu trouxe a provável escalação do Fluminense com a informação de que dos titulares viajaram Samuel Xavier e Paulo Henrique Ganso, além do Alexandre. E até expliquei o que o Diniz trabalhou, um pouco do que o Diniz trabalhou nos treinos de ontem e inclusive projetando para a próxima quarta-feira. Então quem não assistiu, tá preocupado, Alexandre... Pô, isso quer dizer que o Alexandre não vai jogar? Dá uma conferida no vídeo de ontem, tá? Que tem tudo explicadinho lá. Mas em relação ao jogo de hoje, o Alexandre deve ser titular, assim como o Ganso, assim como o Samuel Xavier. Então a gente tem pelo menos 3 titulares em campo. Vai ser um jogo bem interessante para a gente observar o Marlon, que entrou bem contra o Internacional. Foi uma boa notícia. Tomara que ele consiga ter uma boa sequência agora, uma oportunidade, mais uma como titular do Marlon, mostrar o futebol que a gente sabe que ele tem, mas que ele ainda não conseguiu até agora demonstrar. Jogo importante para Léo Fernandes, quem sabe atuando na sua posição de origem. Então vou esboçar aqui o time titular e a gente vai comentando em cima. A equipe deve ir a campo com Pedro Rangel, Samuel Xavier, Marlon, David Braz e Diogo Barbosa. Essa linha defensiva aí
uma linha defensiva bem ok, né? O Diogo poderia ser titular, o Samuel é titular, o Marlon fez uma partida muito boa, e aí, assim, vale observar bem como ele vai se comportar ali o David Braz, que recentemente também entrou bem nas partidas. Então é uma linha defensiva ali bem interessante. No meio de campo, Martinelli e Alexander, que tranquilamente em alguns jogos também poderiam ser titulares, né? Desespero nenhum quanto a isso. É uma boa dupla, com Paulo Henrique e Ganso à frente deles. E aí tem uma dúvida, se o Ganso vai começar de fato como titular ou não. Acho que o Ganso, depois até do vídeo de ontem, conversando com algumas pessoas, acho que o Ganso vai começar como titular porque senão não faria muito sentido ele viajar para Cuiabá para não jogar, ou para jogar... Não, precisa jogar o jogo inteiro. Mas, para ser reserva, acho que ele vai viajar para começar o jogo, né? Formando esse trio ali no meio de campo. E aí a gente pode ter um ataque com Johnny Gonzalez, Léo Fernandes e Lelê. Ou poderemos ter também o Lima no lugar do Johnny Gonzalez, né, que é uma formação que o Diniz já utilizou. O Lima seria mais um meia caindo pelos lados, como normalmente ele gosta, inclusive caindo pelos dois lados, né? Contra o Cruzeiro ele fez muito isso, né? Então vai depender do que o Diniz está pensando em termos de estratégia. Ou quem sabe até colocar o Danielzinho ali no meio de campo, 4 meio-campistas, né? Seria um 4-4-2. Acho mais difícil essa opção. Mas enfim, vamos ver qual será a definição. É difícil dizer porque todas essas opções elas foram trabalhadas pelo Diniz nos últimos 2 treinos. De segunda e também, aliás, de quinta e também o de ontem. Então é difícil cravar qual vai ser o time titular de fato, vai depender do que ele está pensando em relação ao adversário, mas são possibilidades. Léo Fernandes vai ter mais uma chance de mostrar serviço, né, tomar atuando mais ali pela direita, como ele fica mais à vontade. Para o Paulo Henrique Ganso ganhar ritmo de jogo, que é muito importante pensando na partida de semana que vem. O Lelê tendo mais uma chance, enfim. Todos os jogadores que vão entrar é uma oportunidade de mostrar serviço para, quem sabe, terem uma sequência maior, pelo menos entrando no segundo tempo dos jogos. O Flu terá pela frente, como eu disse, um Cuiabá bastante debilitado, que vem numa sequência ruim. Já a gente vai falar mais do adversário de hoje. Mas antes vamos ver o que disse o Diogo Barbosa em entrevista à Flu TV, falando sobre a expectativa desse jogo. A gente preparou bem, né, para esse jogo, a gente está muito focado para essa vitória. Vamos fortes, não só o objetivo para a gente conseguir essa vitória, para a gente ganhar confiança ainda mais no Campeonato Brasileiro. E com informações do Cuiabá, eu chamo meu amigo Derek Bueno, do Sport TV, da TV Globo. O Cuiabá que vive um momento dourado, que vem numa situação complicada, não vence há 6 jogos. Teve demissões de jogadores ao longo da semana, os bastidores assim, pegando fogo, situação realmente bem complicada. Neste momento vive o Cuiabá, o que pode, evidentemente, beneficiar o Fluminense. Fala aí, Derek. Fala, Vitor. Satisfação imensa estar falando contigo. Olha, o Cuiabá entra em campo contra o Fluminense sob uma pressão impressionante. O clube vive o seu pior momento no Brasileirão. Em 6 jogos, são 5 derrotas e 1 empate. E além disso, o problema também está internamente. A diretoria do clube, na última semana, dispensou 2 jogadores, sendo que um deles era titular. E camisa 10, tá? O Pablo Cepelini era o líder em assistência do elenco na temporada. Foram 40 jogos vestindo a camisa do Cuiabá, com 12 assistências e 4 gols marcados. Durante essa semana, o presidente do clube, Cristiano Dresch, que costuma não falar, concedeu uma entrevista coletiva. Nessa entrevista, ele não deixou claro o que motivou o clube a rescindir o contrato com o uruguaio, mas ficou subentendido que foi um problema por conta da falta de rendimento. E o que a gente conseguiu apurar durante essa semana é que houve uma discussão entre o jogador e a diretoria do clube e que essa falta de rendimento teria ocasionado por conta de problemas extracampo. Então, assim, o Cuiabá decidiu romper então com o jogador e agora ele não faz mais parte do elenco e também dos planos do técnico Antônio Oliveira. E para esse jogo contra o Fluminense,
O técnico Antônio Oliveira retorna ao comando do time. Ele que cumpriu suspensão na última rodada, na derrota contra o Atlético Mineiro, e agora vai comandar o time à beira do gramado, na Arena Pantanal. Então o Cuiabá tem retornos importantes, além do técnico Antônio Oliveira, também conta com o retorno de Felipe Augusto. O volante cumpriu também suspensão na última rodada por conta do terceiro cartão amarelo e deve ser o titular no lugar de Denilson, que hoje, agora nessa rodada, cumpre suspensão por causa do terceiro cartão amarelo. Quem surge também como opção é o atacante Jonathan Cafu. Ele está recuperado de uma entorse no joelho e deve começar o jogo no banco de reservas. O Cuiabá então vai juntar todos esses problemas, tentar amenizar para encontrar o caminho da vitória. Sendo assim, Antônio Oliveira deve mandar o Cuiabá com a possível escalação a campo. Walter no gol, Matheus Alexandre na lateral direita, no miolo de zaga, Marlon e Alain Pereur, na esquerda, o Wendel ou Riquelme. No meio-campo, Ranieri, Felipe Augusto e Fernando Sobral. No ataque, Cleison, Wellington Silva, ex-Fluminense, e Daverson. Então, esses são os 11 possíveis titulares contra o Fluminense na Arena Pantanal. Promessa de um bom jogo, Vitor. Volto com você. Então, são essas informações do Dourado que a gente tem para agora, tá? Tchau, tchau. Até a próxima. Valeu, meu irmão. Um abraço. Vamos ver se o Fluminense vai conseguir se aproveitar disso, mesmo com o time reserva. Para a gente fechar o pré-jogo, vamos falar da arbitragem. Paulo César Zanovelli, que vai apitar o jogo de logo mais. Ele que já apitou 4 jogos do Fluminense, apenas, né? 3 vitórias, 1 empate. Esse ano ele apitou o Fluminense 2 atrás, Paranense 0. Ano passado, Fluminense 3, Goiás 0. Fluminense 5, Curitiba 2. Em 2021, a derrota para o Atlético Goianiense 1-0. Ele vai ser auxiliado, o trio mineiro, né, vai ser auxiliado pelo Felipe Alan Costa de Oliveira, Leonardo Henrique Pereira, o VAR será o Igor Benevenuto de Oliveira, FIFA. O Zanovelli também é árbitro FIFA. Ele chegou a ser afastado, foi ano passado, numa derrota, num pênalti bizarro que ele marcou para o Atlético Mineiro, no jogo contra o Atlético, que decidiu o jogo, ele chegou a ser afastado pela Federação Mineira. Um pênalti realmente bizarro que ele marcou. Vai ser inacreditável. E esse ano, isso foi uma reportagem que eu achei aqui de maio desse ano, tá? Início do Campeonato Brasileiro. Ele tinha apitado 16 jogos com 127 cartões distribuídos, sendo 113 amarelos e 14 vermelhos. Um negócio assim impressionante. No jogo entre Bahia e Flamengo, foram 2 expulsos, Rezende e o Canu, e 11 cartões amarelos. Um negócio que chamou realmente a atenção. Foi naquele lance naquele jogo em que ele expulsou o Canu por essa entrada aqui, ó, por essa abraçada aqui. Olha aqui o seu Gabigol fez aí. Foi esse jogo aí, esse festival de cartões. Então, enfim, um negócio impressionante. Para o Fluminense, não lembro nada muito relevante em relação a ele, não, mas tem algumas polêmicas aí, algumas complicações em São Paulo César Zanovelli. Para que ele possa fazer uma arbitragem decente logo mais, e depois que a bola parar de rolar, tem o super pós-jogo aqui, canal do Lessa, mais raiz tricolor, aquele super pós-jogo que você já está acostumado, com a presença de Renan Reis, o nosso laranja tricolor. Tomara falando de uma vitória do Fluminense, quem sabe voltar ao G4 do Campeonato Brasileiro. Vamos que vamos, logo mais a gente se fala então. Valeu, galera!